Aviso de Marc Marques, porque as regras da MotoGP para 2027 podem ser um desastre. A MotoGP está à beira de uma transformação radical. Uma revisão completa de seus regulamentos técnicos, uma mudança dramática nos fornecedores de pneus e mudanças abrangentes na aerodinâmica e nos dispositivos de altura e largada para redefinir o campeonato. As mudanças são tão significativas que alguns pilotos estão chamando de maior reinicialização da história da MotoGP. Mas enquanto alguns dão boas-vindas a esta nova era, outros, especialmente os veteranos, estão soando o alarme. Marc Marques, por exemplo, tem um aviso assustador para o futuro da MotoGP. E com o domínio da Ducati pendurado na balança, o cenário competitivo esportivo pode ser abalado em seu núcleo. Então, o que exatamente está mudando e o que isso significa para os pilotos, equipes e fãs? Vamos decompor tudo aqui, começando com uma nova era nos pneus. A Pirelli assume o lugar da Michelin, como já falamos aqui no canal em outras oportunidades. Um dos anúncios mais chocantes é que a Michelin não será mais a única fornecedora de pneus da MotoGP após 2026. Em vez disso, a Pirelli, que já é dominante no World Superbike e o fornecedor para a Moto3 e Moto2, assumirá. Esta notícia enviou ondas de choque através dos pilotos do paddock. Engenheiros e fabricantes estão se preparando para o que muitos estão chamando de uma reinicialização completa do campeonato. O piloto Miguel Oliveira, da Pramac, falou sem rodeios que de todas as mudanças técnicas que você pode fazer em uma moto, mudar o fornecedor de pneus é a maior de todas elas. Oliveira acredita que esta mudança é a única coisa que pode realmente redefinir o atual domínio na MotoGP, enquanto a Ducati tem sido quase intocável nas últimas temporadas. Certamente uma boa oportunidade para os demais, principalmente os mais poderosos. Ele sugere que mudar para a Pirelli poderia fechar a lacuna entre os fabricantes. Luca Marini concorda, chamando-a de maior mudança. Será em 2027 e é ainda mais significativa do que os novos regulamentos de motor ou a proibição de dispositivos de altura na pilotagem. E isso é uma boa notícia para fabricantes em dificuldade, especialmente como a Honda e a Yamaha. Não necessariamente a Ducati não tem experiência com pneus Pirelli na MotoGP, pois eles têm sido uma força no Mundial Superbike, onde a Pirelli tem sido a fornecedora exclusiva por anos. Enquanto isso, alguns pilotos acham que a Michelin fez um trabalho excelente e não entendem totalmente por que a mudança está acontecendo. Luca Marini admitiu dizendo que não sabe sinceramente o motivo dessa mudança. Também parece que com a Michelin tudo estava bem, disse ele. Mas nem todo mundo está preocupado. Pedro Acosta, uma das estrelas em ascensão da MotoGP, vê de forma diferente. Tendo corrido com pneus Dunlop e Pirelli nas classes menores, ele acredita que o desempenho da Pirelli na Moto2 e Moto3 tem sido uma grande melhoria. Parece que eles são muito mais rápidos ainda. A MotoGP é uma fera totalmente diferente e nem todo mundo está convencido de que a Pirelli será capaz de se adaptar rápido o suficiente. Marc Marques está avisando que isso não será divertido. Apenas 3 pilotos no atual grid da MotoGP estavam por perto quando o campeonato mudou pela última vez nos fornecedores de pneus. São Marc Marques, Maverick Viñales e o Jack Miller. Viñales admitiu que ficou um pouco chocado, enquanto o Miller ficou mais surpreso de que a Pirelli então está assumindo uma responsabilidade tão grande. Serão muitas corridas globalmente, e temos certeza que eles são capazes de fazer isso. No entanto, Marc Marques trouxe um aviso mais sério, tendo vivido a transição da Bridgestone para a Michelin. Ele sabe o quão difícil é a adaptação dos pneus, o quão difícil isso pode ser. Ele diz que não gosta de mudar assim, é um tipo de adaptação. Você lembra quando a Michelin chegou aqui? Acidentes estranhos, os pilotos não entendiam por que caíam. A preocupação é que esses acidentes imprevisíveis retornarão, enquanto pilotos e equipes lutam para entender a nova borracha Pirelli. Marc reconhece que a Pirelli provavelmente desenvolverá pneus excelentes. Ele acredita que grandes mudanças como essa sempre vêm com consequências inesperadas. Então você, fã, já está avisado sobre isso. Alguns fãs, claro que vão dizer, principalmente aqueles fãs que não gostam do domínio do Marc Marques.
Quando você está ganhando, você não quer que mude. E isso é correto com certeza. Mas essa questão das quedas também é. Você, espectador, lembra bem, não lembra da queda do Jorge Martin em Sepang? A queda foi justamente desse tipo, relatada aí por Marques. O Marque também reservou um momento para agradecer a Michelin pelo seu trabalho, reconhecendo que eles desenvolveram os pneus em um forte pacote de alto desempenho. Marque diz que todos precisamos agradecer a Michelin, porque eles desenvolveram uma maneira muito boa os pneus e eles estão desempenhando agora de uma forma muito boa de pilotar. Mas sabemos que os relacionamentos não duram para sempre, não é verdade? Os regulamentos de 2027, uma redefinição completa. Como se a troca de pneus não fosse o suficiente, a MotoGP também está introduzindo um conjunto inteiramente novo de regulamentos técnicos em 2027. A mudança mais drástica é uma redução no tamanho de deslocamento do motor de 1.000 cilindradas para 850 cilindradas. Esta é certamente a mudança mais impactante na cabeça dos fãs, acostumados com as motos 1.000 cilindradas de rua, e com essa cilindrada há tanto tempo na MotoGP. Mas, como já dito aqui, mudanças acontecem, e se der certo, todos se acostumarão. Afinal, parece que não tem volta. O objetivo disso é claro, reduzir as velocidades para melhorar a segurança. Com as modernas motos MotoGP empurrando os limites dos circuitos atuais, uma redução de potência era inevitável. Essa mudança marca um retorno para as raízes do início dos anos 2000 da MotoGP, quando a série tinha motores de 990 cilindradas. Mas isto é apenas o começo. Outras mudanças importantes incluem restrições aerodinâmicas dianteiras. O trabalho da carroceria será limitado e todas as peças aerodinâmicas traseiras devem ser aprovadas. Não serão mais usadas asas extremas e truques aerodinâmicos. Será proibido os dispositivos de altura, os sistemas roll shot e outros dispositivos de correção de altura da suspensão das motos. Serão então completamente proibidos. Também teremos redução de peso. O peso mínimo da moto cairá de 157 kg para 153 kg. Teremos menor capacidade nos tanques de combustível. Será reduzido de 22 litros para 20 litros para corridas completas e de 12 litros para 11 litros para sprints. Também serão menos motores por temporada. As equipes terão menos motores para usar, reduzindo de 7 para 6 para temporadas de 20 corridas e de 9 para 7 para temporadas com 21 corridas. O livro de regras de 2027 é projetado para nivelar o campo de jogo, desacelerar as motos e tornar o campeonato mais competitivo. Mas nem todos estão convencidos de que a abordagem é certa. O Johan Zarco acredita que fazer todas essas mudanças de uma vez só pode ser demais. Ele diz que teria preferido que as mudanças fossem apenas na borracha ou apenas nos regulamentos. Sua preocupação é devido aos pilotos geralmente não entenderem completamente os prós e os contras dos diferentes pneus. Até que estejam correndo com eles, ele acredita que, embora a Pirelli tenha feito um trabalho impressionante na Moto2, a transição para a MotoGP trará novos desafios. Mas, apesar de algumas preocupações, o campeonato está avançando. A temporada 2027 marcará o início de uma nova era, uma em que cada fabricante começará em igualdade de condições. O que isso significa para as equipes? Um dos maiores efeitos colaterais dessa mudança é como isso impactará os fabricantes em dificuldades. O sistema de concessão, que permite aos fabricantes de baixo desempenho mais liberdade no desenvolvimento e nos testes, continuará. Mas em 2027, todos os fabricantes começarão a temporada com uma classificação de nível B, restringindo o desenvolvimento dos seus motores. Isso significa que Honda e Yamaha não terão as mesmas vantagens que têm agora. Elas terão que desenvolver seus motores de 850 cilindradas sob as mesmas restrições que a Ducati, a Aprilia e a KTM. Possíveis novos fabricantes, no entanto, terão uma vantagem inicial se uma empresa quiser entrar na MotoGP pela primeira vez. Especula-se, por exemplo, a BMW. Se alguma nova marca entrar, eles receberão mais flexibilidade de teste, 6 wildcard, inscrições e acesso a 260 pneus de teste. Esta pode ser uma oportunidade de ouro para novas marcas entrarem na MotoGP e desafiar os gigantes que já estão estabelecidos.
E a MotoGP certamente pensa nisso, pois ampliar o grid é uma boa, depois da saída da Suzuki e possível saída também da KTM. O futuro da MotoGP está em jogo. A redefinição da MotoGP para 2027 é uma aposta alta. E surgem, claro, algumas dúvidas. A troca de pneus nivelará o campo de jogo ou criará novos problemas? A redução do motor diminuirá a velocidade das motos o suficiente para melhorar a segurança? Os fabricantes em dificuldade finalmente alcançarão a Ducati? São as incógnitas inevitáveis que temos. Uma coisa é certa, a MotoGP como a conhecemos está prestes a mudar para sempre. A única questão que resta é quem se adaptará mais rápido. Quais são seus pensamentos com relação a isso, você internauta? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. É sempre um prazer conversar com você. Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição e ficou mais explicativo. Fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer, assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!